todos. O Jornal Mundo da Expressão venha dar o seu recado no dia 27 de agosto de 2019, nessa terça-feira, sobre a reunião dos países do Grupo 7 e o cenário sobre a Amazonas. Nós vamos observar que no cenário mundial, a Amazônia agora assume o status de assunto na agenda dos principais países dos países desenvolvidos. A queimada e a coincidência das queimadas e mais a reunião onde Macron assumiu a liderança total do G7, uma crítica voraz aos acontecimentos, nada mais nada menos, o governo brasileiro mais uma vez peca no sentido de não ter contornado uma política diplomática de altíssimo nível que pudesse fazer frente à situação do Macron, colocando o país mais uma vez, abaixando o status do país, sendo que esse assunto poderia ter sido conversado a nível diplomático internacional. Baixa o nível do país, essas queimadas do Amazonas neste momento, mostrando no cenário internacional como as políticas nas últimas décadas no país não teve os efeitos desejados em termos de um desenvolvimento sustentável, onde esses vexames que o país começa a passar de forma voraz. Então o Ocidente quer ficar com a Amazônia para eles? Dominar mesmo? Tudo indica que o cenário mundial, onde as relações comerciais e econômicas assumem proporções totalmente diferenciadas, hoje nesse século, e com o avanço do polo chinês altamente com musculatura econômica, o xadrez mundial muda, ou seja, a pretexto de muitas outras décadas escritas nos jornais sobre os movimentos da Amazonas, hoje a Amazonas entra como pauta dos chefes de estados. Por que esse interesse agora tão rápido em relação a um assunto que ele já tinha predominância há muito tempo? É o medo do Oriente, a China entrar na região mesmo? É um medo que se estende, tem um lado oculto, um lado visível, que a Amazonas vai determinar uma série de fatores na órbita econômica internacional em termos de desenvolvimento sustentável. Embora ela seja a pulsação na órbita, na órbita florestal do mundo, uma questão dos desenvolvimentos sustentáveis de todos os países, mas no fundo, os países ocidentais, eles têm um lado oculto de querer o predomínio total geofísico, se possível até na órbita militar. E o exército não está preparado, o brasileiro não está preparado para isso. As Forças Armadas, sem querer descaracterizar a nossa elite pensante do exército, mas no atual momento ela não se encontra tão aparelhada de um altíssimo nível que pudesse fazer frente à voracidade do Ocidente e a trombeta que ele está tocando, que vai estruturar totalmente as correntes das lideranças das elites do país que possam fazer frente a esse coro. Ela é fraca, o Brasil é fraco em espionagem? O Brasil tem, historicamente, ele está em um estágio muito fraco em termos da espionagem internacional. Esses países dos grupos 7 eles têm uma longa tradição histórica da espionagem em termos territoriais e visões históricas em termos de visões de espaços geográficos, de políticas econômicas. Está na agenda deles totalmente que a Amazonas é um dos pilares fundamentais futuro de qualquer geofísica militar do planeta. Então, nada mais nada menos que a pauta da Amazonas, embora ferida de uma forma devastadora nas últimas décadas, mostrando nossa incompetência por o país carecer de políticas direcionadas, de chefes de Estado à altura que os atuais momentos do mundo apresenta, ela entra agora como pauta na agenda dos governos internacionais. Então o Bolsonaro abraçou o inimigo, os Estados Unidos? Eu diria que Bolsonaro, após tomar posse do governo, numa péssima avaliação diplomática e internacional nas relações comerciais, eu acho que ele precipitou o apoio dele a Trump ao ir aos Estados Unidos. Ou seja, no Grupo 7 nós reparamos, por exemplo, que Macron falou pelos Estados Unidos por tabela, ou seja, ele simplesmente disse, essas posições que nós estamos tomando aqui, os Estados Unidos concordam. Mas tinha de forma oficial alguma coisa documentada dos Estados Unidos? A diplomacia americana chancelou, deu autoridade moral para ele falar pelos Estados Unidos? Aonde está o nível da diplomacia americana que não documentou um assunto de uma relevância, deixar um chefe de Estado falar por uma posição de governo? O governo americano, se ele autorizou antes, então ele baixou o nível da sua própria diplomacia americana. E o governo Bolsonaro erra no sentido de ele abraçar a política brasileira rumo aos Estados Unidos.
Eles querem fazer isso aqui um Oriente Médio, uma visão de Oriente Médio que precisa ser combatida de qualquer maneira, a desmatamento, porque pode ser que, na hipótese, pode haver hipótese de que o serviço de espionagem desses países botaram fogo, colocaram fogo lá através de agentes infiltrados. Assim, tudo indica que essa queima florestal ela assume uma proporção muito técnica, muito operacional, com várias coincidências, grandes momentos de xadrez internacional. Tudo indica que a espionagem internacional desses países estão totalmente, fazem parte, usando uma rede de execuções de outras terceirizações aqui no Brasil, que fez com que fizesse essa demanda dessa queimada, para que viesse à tona a pauta do assunto o Amazonas, ou seja, o Amazonas pode ser... bem antes do encontro do G7, né? Por coincidência histórica, bem antes do grupo dos 7. Não foi muita coincidência? Não, bem antes não, no período, né? No período da reunião do grupo 7. Não é uma coincidência muito grande? Então, digamos o seguinte, o cenário internacional Amazonas pode se tornar-se um Oriente Médio, mas não só no sentido verbal, pode se tornar-se também no sentido militar. O Ocidente tem amplas possibilidades de pleno domínio técnico-militar e em menos de 2 meses tomar essa situação se eles acharem necessário. Então, mas só que a espionagem, né, o Brasil tá entrando no jogo, né? O Brasil cada vez mais vai entrando num jogo que ele não consegue se desvencilhar, ou seja, além de ter um estágio de espionagem muito não tradicional e não ter feito o jogo tanto das peças internacionais, da espionagem, onde se movem as relações econômicas, o país agora entra numa fase que exige deles posições com mais alto nível de serenidade, vai exigir das nossas instituições uma visão uma luneta mais ampla em relação ao Ocidente, que sempre foi visto de forma apaixonada, foi visto esse país de forma muito romântica, mas não esquecemos que eles são países ocidentais acostumados historicamente a lidar com realidades altamente violentas, belicistas e militar. Então houve essas relações de discórdia entre Bolsonaro e Macron e o G7. Nisso aí, como é que fica a questão do Lula? Dado que amplos setores aqui do país, devido a alguns avanços nacionais que houve amplos setores presos, o caso específico foi do ex-presidenciável Luiz Inácio da Silva, que ainda representa uma demanda de satisfação muito grande pela sua prisão aqui. O contorno internacional de arrumar álibis e mais álibis, do barulho das cornetas tocadas lá fora também se incendia. Não que eu quero levar a questão desse tato, mas tudo eles fazem, o Ocidente sempre fez historicamente, arruma vários álibis para várias situações de confronto. Faz parte da tradição política ocidental junto com a espionagem dela. Então o momento agora é de reflexão. O governo Bolsonaro precisa rever toda a sua política internacional, precisa rever suas relações diplomáticas urgentes. Ter mais serenidade. O país precisa tomar agora uma roupagem, não do menino rancoroso, mas do menino sereno, do menino que vai enxergar o mundo com os olhos com mais serenidade. Vocês estão mexendo com o Ocidente, que historicamente sabe lidar com todas as realidades territoriais, com as políticas internacionais, com a diplomacia, com a espionagem. Eles distorcem fatos, realidades e envolvem de uma tal maneira na situação política quando se vê o território já está tomado. Então, já visto o documento que o Macron apresentou-se lá a nível estatuário, já é um dos indicadores que eles estão querendo documentar de forma internacional a questão da Amazônia. Tudo isso para evitar a China? Tudo isso para evitar uma musculatura econômica mais forte, mais pungente, que tenha traços e perfil mais desenvolvimentista em todos os sentidos, que é o caso específico da China e outros países que estão contrários aos interesses do mundo ocidental. Tudo indica que as relações agora vão ter novos perfis e novos contornos. E o Brasil então está saindo da fase ufanista, Brasil ufanista. Aquele Brasil é de todos, o Brasil é brasileiro, Deus é brasileiro. Agora, nessa fase atual do Brasil, vai quebrando alguns conceitos que foram estabelecidos pelo ufanismo medíocre, historicamente, essa mediocridade tem verdade que Deus é brasileiro, de que nós dizemos todo mundo gosta do Brasil,
que aqui é terra hospitaleira, que é a pátria de Deus, é a pátria de dar a mão aberta para todo mundo. A situação agora muda, o país quebra esse ufanismo, essa mediocridade romântica e começa a encarar o mundo agora com mais vigor nas suas relações internacionais, Isso é, com mais sanidade. Se o Bolsonaro, né? Porque ele não é um E chefe se o de Bolsonaro, Estado. e se o Bolsonaro refletir sobre as medidas diplomáticas Porque ele não é um internacionais? chefe de Estado. Aqui falta. Aqui não existe uma chocadeira de chefe de Estado. Não, o Brasil se caracteriza com honrosas exceções, é um país que carece de vocações de chefe de Estado com visões históricas, com visões comerciais mais amplas, que possam fazer frente a esse cenário, esse jogo. Então, um país aqui não tem uma chocadeira esquecível. Nós temos aqui, são acadêmicos, academicistas, historicamente, que debate assuntos, mas não tem ali uma chocadeira onde tenha pessoas que assumem vocações como chefe de Estado. Um chefe de Estado é aquele que tem uma visão bem ampla, histórica, futura, de todas as relações globais. Sempre nosso chefe de Estado se perde na correia comercial, ou seja, vai para aonde que o inimigo vai levar para a toleira. O Bolsonaro foi eleito na discórdia, né? Ele foi eleito, infelizmente, na discórdia. O jornal Mundo da Expressão é um jornal harmonioso, mas nasceu dentro de uma discórdia. Não o jornal. Não, o jornal não, estou falando especificamente do governo Bolsonaro. Nasce no momento do governo Bolsonaro a discórdia. Parece que está atropelando-se no meio da discórdia. O país viveu até agora da discórdia. O país tem um cenário totalmente com os indicadores negativos em termos da discórdia, ou seja, um amplo setor das elites aqui ainda não enxerga o país da forma como tem que ser enxergado. Essas prisões que houve, mais o Lava Jato, demonstram que a discórdia em vários níveis aqui existe e é uma realidade. Tanto Lula como o Bolsonaro foi retrógrado? Eu diria que o Luiz Inácio da Silva, pelo discurso de enfrentamento que ele fez, discursivo, tinha os elementos aparentemente, em tese, com condições de fazer uma política internacional de um altíssimo nível. A história vem demonstrar que ele não passou nada mais nada menos iguais a todos os outros chefes de Estados. Medíocre, sem encarar o país com serenidade, levou o país. O país careceu de uma posição de chefe de Estado. Então aumenta a insatisfação do povo brasileiro? Aumenta as insatisfações brasileiras agora no outro nível. O brasileiro nunca foi enxergado como objeto de observação. O brasileiro sempre pensou que ele nunca foi objeto de observação. Sempre alegria. Era alegria, ufanismo, carnaval. Agora ele sabe agora que tem forças vorazes que estão observando o território, que estão observando toda essa conjuntura nossa, com as nossas instituições ainda capenga, com as nossas políticas não bem definidas. E agora parece que o país vai ter um outro amadurecimento. A sociedade vai se amadurecer, saber que ele é objeto de interesses internacionais. E cabe às novas lideranças refletir e repensar sobre toda a sua política diplomática, toda a sua política geofísica, que engloba também a geofísica militar, que não está muito bem traçada ainda, é muito bem definida. Quem pode ajudar tanto a geofísica militar, tudo é a China. A China reúne as condições de um atrelamento comercial e econômico que pudesse fazer um desenvolvimento sustentável aqui no nosso país em termos econômicos. Bolsonaro virou as costas para aquele que não deveria ter virado. A China era um momento potencial, era um momento histórico. Perdeu esse momento histórico e deu no que deu. Tanto é que o governo americano, nessa reunião onde estava Macron, praticamente estava ausente. A hora que o amigo precisava de tal posicionamento mais firme no continente, a posição quem falou foi Macron na França. Considerações finais. As minhas considerações finais o país sai de um processo onde ele não se sentia de uma certa visibilidade e o país agora entra agora como pauta nos assuntos internacionais. E agora a pauta do governo agora muda, a pauta do governo vai ter que sempre trazer agora o assunto da questão da Amazônia. Isso significa mais tempo, mais anos passados, mais tensão no governo, mais divisão e uma série de fatores que a nossa capacidade política ainda não está em condições de absorver essa pressão internacional, porque não passaram por esse estágio de pressão internacional como vão passar agora, segundo a análise do jornal Mundo da Expressão. Obrigado. Obrigado e boa noite. E gostou, Nick? Gostou, Link?